conhecimento tão profundo sobre o conceito de cidadão responsável. É uma ocasião especial para os novos estudantes do ano letivo de 2018 terem a oportunidade de ouvir um líder histórico no primeiro dia na universidade. Peço a todos que se levantem para o hino nacional e para a marcha da UNTL, entoados pelo coro da UNTL. Estimados colegas membros da estrutura da UNTL, estimados docentes e investigadores nacionais e internacionais, estimados estudantes, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por cumprimentar todos os presentes
reservando uma saudação especial para Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, Dr. Mari bin Hamoudi Al-Khatiri, que nos honrou com a possibilidade de proferir uma palestra para a nossa comunidade académica pela primeira vez desde a sua tomada de posse enquanto primeiro-ministro do 7º Governo Constitucional. Embora esta seja a primeira vez que nos honra com a sua visita na qualidade de primeiro-ministro deste governo, o Dr. Mari Al-Khatiri tem sido um dos maiores promotores da nossa universidade, desde a sua criação no ano de 2000, tendo desempenhado um papel fundamental na abertura da Faculdade de Medicina e Ciências de Saúde e também da Faculdade de Direito, durante o seu mandato de primeiro-ministro do primeiro governo constitucional. A palestra que teremos hoje a oportunidade de escutar marca o início de um conjunto alargado de atividades que a Universidade Nacional de Timor-Leste organiza entre os dias 12 e 17 de fevereiro, por ocasião da abertura do novo ano letivo de 2018. Caros estudantes, professores, convidados, minhas senhoras e meus senhores, refletir sobre a nossa responsabilidade enquanto cidadão, como irá ser hoje feito por Sua Excelência o Primeiro-Ministro, é também refletir sobre a responsabilidade da sociedade onde nos inserimos, assim como das instituições públicas que lidam com o nosso bem-estar e o nosso desenvolvimento. Neste contexto, considero pertinente uma breve reflexão sobre o papel que a UNTL desempenha no seio da sociedade timorense na qualidade de projeto coletivo para o nosso futuro. De fato, a UNTL, enquanto única universidade pública de Timor-Leste, deve ter consciência da sua responsabilidade social enquanto força motriz do capital humano, essencial ao desenvolvimento sustentável e autónomo do nosso país, no quadro exigado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O facto de mais de 50% da nossa população ter menos de 19 anos de idade representa um enorme desafio para a UNTL, enquanto única universidade de índole nacional. A necessidade permanente de formação de recursos humanos abrange todos os setores da nossa sociedade e desta formação depende o nosso desenvolvimento enquanto Estado verdadeiramente. E secretário-geral da FRETILIN e ex-primeiro-ministro do primeiro governo constitucional no período de 2002 a 2006. É um dos fundadores da RDTL e é formado em Direito da Universidade de Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. Como primeiro-ministro do primeiro governo constitucional, estabeleceu as bases das instituições do Estado de Timor-Leste, praticamente a partir da raiz, num período extremamente difícil, sem recursos adequados, quer humanos, quer financeiros. Como presidente da ZEMS, conseguiu demonstrar que, através de um planeamento bem integrado e uma implementação bem rigorosa dos projetos, é possível alcançar uma elevada qualidade das obras com recursos adequados. No que toca ao UNTL, como já destacou o magnífico reitor, destaca-se principalmente o mérito do Dr. Mari Al-Khatiri no estabelecimento das bases das duas faculdades de Direito e Medicina, duas faculdades mais procuradas, não só durante a UNTL, não só dentro da UNTL, mas a nível nacional. Com esta breve apresentação,
quero convidar Sua Excelência o Dr. Maria Alcatiri para proferir a sua palestra e vamos todos dar uma salva de palmas. Obrigado. Magnífico reitor, pró-reitores e docentes da universidade, todos os alunos aqui presentes, membros do governo. Eu estou a ver mesmo que posso falar em português. Quando se fala de cidadania ou de cidadão, deve-se sempre iniciar todo este pensamento dentro de uma lógica do bom cidadão, do cidadão como primeiro responsável pelo bem público. Significa o quê? O cidadão deve, acima de tudo, defender o bem público, proteger o bem público, conservar o bem público. Em termos do relacionamento do mesmo cidadão com outros cidadãos, o que pauta, o que realmente transmite a sua qualidade do cidadão responsável tem a ver, em primeiro lugar, com a qualidade ética da sua postura. A ética é fundamental. A ética é o ponto, é a pedra de toque da qualidade do cidadão. Como dizia um grande matemático árabe, quando se pediu do Al-Hawari, quando perguntaram a ele para equacionar matematicamente o que é a qualidade do bom cidadão, ele disse: ética, se tiver ética, vale 1. Ele disse: se for inteligente, tem mais um 0. 10. Se for rico, dizia ele, tem mais um 0. 100. E depois, se for honesto, tem mais um 0. 1000. Mas se não tiver um, pode ter todos os outros e aí só fica com 0. Significa que se não tiver ética, só vale 0. Portanto, é isto. Esse é o ponto de partida. Normalmente, cidadania e cidadão nascem historicamente com o nascimento das cidades na Grécia, onde as pessoas se acumulam, se juntam e vivem juntos, onde as infraestruturas são criadas para servir um conjunto de pessoas, onde a política se torna o elemento de ligação entre o poder político e os cidadãos em geral. O que nós aqui em Timor-Leste temos de particular é porque nós viemos de um período longo de resistência, onde os cidadãos, na altura resistentes, eram chamados para resistir contra o que era do Estado. Então agora, a postura de uma boa parte dos nossos cidadãos ainda é o de resistir, definindo o poder público
como, não diria inimigo, mas como, no mínimo, um adversário a bater. Então, se nós, acho que todos nós somos frequentadores, se não utilizadores, da média social, e verificamos que a questão de cidadania poucas vezes é respeitada. A partir do quê? O que é ética, para começar? Voltamos à questão da ética. É um conjunto de princípios e valores que pautam a conduta de cada cidadão. Conjuntos e valores que a partida o cidadão deve se conhecer e assumir que se ele é livre, porque o próximo também é livre. Se ele é ator de todo um processo, tem que respeitar que o próximo também tem o direito de ser ator do seu próprio processo. Aqui, no nosso país, o país foi construído na base de um conjunto de valores que estão bastante bem escritos condensadamente na nossa Constituição da República. Por isso, quando falamos de cidadão responsável, a primeira questão que qualquer cidadão responsável deve saber, deve conhecer os direitos do cidadão e os deveres do cidadão. Não deve querer ser cidadão responsável sem conhecer quais são os seus direitos e quais são os direitos do próximo, quais são os seus deveres para com o próximo e quais são os seus deveres e obrigações para com o Estado. Aí sim temos o cidadão responsável. Vamos ver sobre questões muito básicas da cidade de Dili. Há uma concentração populacional muito grande. Todos nós nos queixamos que é uma cidade pouco limpa, para não dizer suja. E todos nós sabemos que muitos dos nossos cidadãos acham que o passeio à frente da sua casa já não pertence a ele. Portanto, deve ser conservado, mantido por outras pessoas que não ele próprio. Não é verdade. Se dizemos que o primeiro dever do cidadão é o dever de proteger e de manter o bem público, pelo menos à frente da sua casa ele deve saber manter. Este ponto 1. Segundo, o tratamento que nós fazemos do saneamento e da higiene. É outra questão que o cidadão responsável deve saber, que não suja só porque há outros para limpar. Deve ajudar a limpar para reduzir a sujidade. Isto é que é o cidadão responsável. Estou a dar exemplos concretos para o nosso caso. Outra questão, já mais direcionada para os estudantes. Devem saber que quando vêm estudar, primeiro há um sacrifício da própria família, criando condições para eles estudar. Segundo, é o próprio Estado que está a criar condições. Portanto, há duas obrigações aqui do próprio estudante para ser um bom cidadão, que se reduz numa questão simples: estudar. Para quê? Para poder premiar não diria, pelo menos responder positivamente aos sacrifícios da família e às condições que o Estado cria para eles. Portanto, há várias teorias sobre o cidadão responsável.
Vamos à questão do voto. Nós estamos próximos de uma nova votação. Há políticos que já estão a apelar para a abstenção. A começar, se os políticos apelam para uma abstenção, é porque não é um cidadão responsável. Todo político nisso deve apelar para não abstenção, para que todos votem, porque isto a nossos direitos, mas que exerça também o seu direito de votar como uma obrigação ética. A nossa cidadania num país de direito democrático, multipartidário, implica com todo o resto do povo e para a população. Agora, vamos para questões do dia a dia em termos profissionais. O cidadão profissional deve saber exatamente como exercer a sua profissão de modo ético e responsável. Diria mesmo, enquanto estiver a servir o público, sabe que está num serviço público a servir o público. Deve o fazer de modo a que o serviço funcione de uma forma eficiente e eficaz, mas não só, de modo a que aqueles que necessitam desses serviços se sintam servidos de uma forma conveniente. Mas há certas profissões que, para além de ser uma obrigação profissional, há certas profissões que são vocação do próprio. As pessoas vão para professores porque querem ser professores, que sabem que estão a preparar novos quadros. Portanto, o próprio professor deve saber preparar-se devidamente para poder transmitir ciência e conhecimento aos seus alunos, de modo a que os novos cidadãos venham a ser cada vez melhores. Portanto, na realidade, a questão da cidadania é muito importante. A nossa Constituição, a nossa lei, as nossas leis definem claramente quem são os cidadãos timorenses, quem são os cidadãos não timorenses. Portanto, mas nesta questão fundamental de relacionamento com o Estado e de relacionamento com outros, o cidadão mesmo não timorense vivendo em Timor-Leste tem as mesmas obrigações que o cidadão não timorense, que é ética no tratamento do bem público, que é responsável pelo bem público e corresponsável pela eficiência e eficácia dos serviços. Pondo tudo isso num conjunto só, o que realmente se pretende com este conceito de cidadão responsável é muito transversal. O cidadão atua em vários serviços, cada um com a sua responsabilidade técnica diferente do outro. Mas o fundamental aqui são os princípios e valores de relacionamento, de servir o povo e o Estado. Fundamental aqui é primeiro é questionar-se a si próprio se o que ele está a fazer bem e que o que ele está a fazer também vale aquilo que ele recebe por aquilo que ele recebe. Portanto, há várias teorias também a este respeito. Nós em Timor-Leste somos um país jovem, um país, como eu disse hoje, que saiu de uma resistência prolongada. Estamos a andar no bom sentido, mas o fundamental aqui no nosso país
é realmente saber exatamente quais são as obrigações, quais são os deveres e não os direitos. Porque a tendência no nosso país dos cidadãos é exigir, reclamarem direitos, mas não se importa muito com os deveres que eles têm. Quando se devia realmente pensar ao contrário, quais são as minhas obrigações para com o país, para com o público e quais são os meus direitos. Cumprindo os deveres, os direitos são como uma extensão. Exigindo direitos sem cumprir os deveres fica um pouco ridículo, às vezes redundante. Mas a verdade é que isso acontece como um processo de desenvolvimento da própria noção de cidadania. Lutamos durante 24 anos pelos direitos. Primeiro pelo direito à independência. Portanto, e pensamos que uma vez independente só temos direitos. Quando depois da independência temos mais deveres do que direitos, porque vamos construir as condições para responder às nossas necessidades, que são os nossos direitos. Mas isso depende muito das lideranças, a todos os níveis. Lideranças a todos os níveis. Eu acho que o país precisa realmente de um debate sério sobre a cidadania, como parte de uma educação cívica geral em todo o país. Mas a questão não tem... A verdade, em termos teóricos, cidadão responsável não é algo complexo. A complexidade aparece na prática, quando as pessoas vão exercer as suas funções, exercer as suas responsabilidades, e muitas vezes vê a complexidade. Por quê? Porque não se assumiu ainda como deve ser a questão, o conceito de cidadania responsável. Então, as universidades têm um papel importante nisso. As universidades têm um papel importante. Todas as escolas, mas fundamentalmente as escolas básicas deviam começar a exercer uma função nisso. O facto do nosso sistema educativo não estar preparado para responder a isso a outros níveis da educação complica bastante quando se chega ao nível terciário da educação. Mas Timor-Leste há aqui uma questão em Timor-Leste, uma questão complexa, que é como, em termos de cultura, como acompanhar a dinâmica do tradicional à modernidade. Como acompanhar essa dinâmica para se aceitar que a própria identidade cultural é dinâmica. A autenticidade tem a ver com as nossas tradições culturais. A modernidade tem a ver com o mundo global, de que nos influencia diariamente. E então, o próprio conceito de cidadão aqui, quando vamos aos valores tradicionais, o problema é respeito entre as pessoas, respeito aos mais velhos, tudo isso é assumido desde pequenino até idades mais avançadas. Mas quando essa transição já não se faz como transição, faz um salto para a modernidade, muitas vezes perde-se isso. As pessoas já não conseguem assumir esses valores, que são valores porque são valores mesmo porque são positivos.
na moldagem, na formatação do cidadão timorense dentro desta realidade complexa de interação cultural, dos 500 anos da presença da cultura portuguesa, mais agora 24 anos, embora em conflito com a Indonésia. Mas tudo isso imprime uma interação por causa desta interação, produz um novo timorense, um timorense novo, um novo timorense que se pretende ser um timorense novo. Então há que se ver o novo timorense que foi produzido, se é um timorense novo ou ainda não é um timorense novo. O que se pretende é que saia um timorense novo com uma identidade própria, ligada às tradições, ligada ao Maluri, mas acompanhando a evolução da ciência e da técnica, sem negar aquilo que é dele, nem se deve negar aquilo que são valores universais. É que este cidadão que está a nascer ainda é um cidadão sem rumo certo. É um timorense, é um novo timorense, ainda não chegou a ser o timorense novo. Mas o que se pretende é que seja o timorense novo, de um Timor independente, de um Timor-Leste independente. Portanto, este cidadão é que nós temos que produzir. Como fazer essa transição, sem saltos, mas sabendo de onde viemos e para onde queremos ir. Queremos ser um país no mundo global, um país com o seu papel próprio no mundo global. Portanto, um cidadão do timorense novo quer ser um cidadão timorense, mas com pensamento universal, com saber universal, com ética universal. Se é político, deve ser político timorense, mas um político que deve enquadrar-se no mundo da política universal. Se é médico, é a mesma coisa. Se é qualquer outra profissão. Fundamentalmente, se é professor, catedrático, deve saber enquadrar-se, porque implica a ciência é universal. A ciência não tem nacionalidade. A ciência não tem nacionalidade. Portanto, essa de novo timorense para timorense novo é o que nós agora devemos fazer esforço para progredir. Para não se... Aqui é a ponte entre o novo timorense e o timorense novo. Obrigado.